Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o treinador Luiz Zubeldia segue pressionado ou não? E vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo dessa quinta-feira contra o Alianza Lima pela Libertadores. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Mesmo com a expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro, empate em 0-0, a avaliação agora do trabalho do Zubeldia internamente no São Paulo, ela é positiva. E eu quero trazer bastidores para vocês. Lembra que, semanas atrás aí a gente falava em pressão no Zubeldia, mudou muita coisa lá, ou tá mudando muita coisa lá, e eu quero trazer detalhes para vocês. Antes, se inscrevam aqui no canal, hein? Por favor, se inscreve, deixa o like, né? Não esquece de compartilhar os vídeos com a galera. Bom, Zubeldia, a gente sempre falava aqui, né? O trabalho pressionado, Campeonato Paulista, falta de ajustes, né? Aquela coisa de o time que não evolui, ou o time que não faz bons jogos, ou o time que não tem variações, né? E na mão do Zubeldia não tá indo, pressão, Campeonato Paulista, não usa os garotos, enfim, uma série de situações em que a gente falava aqui que o trabalho do Zubeldia estava sendo questionado e de fato ele vinha ganhando assim elementos de vai ser uma análise jogo a jogo. Essa situação ou essa visão, ela muda um pouco de figura com as últimas partidas do Zubeldia à frente do São Paulo. Vou citar as duas últimas, que foram as da Libertadores e agora contra o Atlético Mineiro. Por quê? Porque foram duas partidas onde o São Paulo estava muito desfalcado, né? Lembrando que agora não tem o Oscar, teve todo aquele problema com o Luiz Gustavo, onde ele está internado. A gente deseja que boa recuperação para o Luiz Gustavo. Não vai ter o Oscar aí por um tempo, 2 a 4 semanas, como a gente informou aqui no canal. O Lucas ainda vai ter um tempo de recuperação e o Zubeldia tem achado soluções no time. Ferreirinha tem entrado bem, ele tem colocado o Marcos Antônio como dupla de volante ali ao lado do Alisson, o Ferrarese como um jogador pelo lado direito e o Cedric, jogador aberto, né, como um ponta, um cara mais pra frente, até indo pro meio. Então, assim, são alternativas que o Zubeldia tem buscado e que o time tem tido rendimento e que defensivamente o São Paulo tá muito bem. Não tem sofrido mais gols como vinha sofrendo anteriormente, né? O São Paulo era um caos aéreo, né? A bola aérea, o São Paulo tomava gol. É uma defesa que está mais segura, né? Nos últimos 2 jogos não levou gols, né? Ainda mais com um ataque, pensando no ataque poderoso que é o do Atlético Mineiro. Então o Zubeldia, por mais que se fale, o ataque precisa melhorar, o São Paulo precisa ser mais efetivo, né? Os atacantes precisam ter mais aquela coisa da pontaria, fazer mais gols e tal. É um trabalho que vem tendo evolução, né? Eles vêm enxergando evolução. A direção do São Paulo vê essa evolução sendo construída. Então o São Paulo entende que quando os jogadores voltarem, os reforços, né, os principais jogadores, o time estiver completo, uma evolução pode ser significativa. E aí o São Paulo não fala mais em pressão, em bastidores em cima do trabalho do Zubeldia. O Zubeldia pode trabalhar tranquilamente. E que seria o certo, né? Porque mandar embora treinador nunca é legal no meio de uma temporada, no meio de um campeonato que ainda mais está começando como Brasileiro e Libertadores. Mas o cara tá dando chilique, não sei o quê, prejudica o time, desfalca. Isso, obviamente, é uma situação que a direção do São Paulo, desde o começo, fala, o Zubeldia é o jeito dele e tal, né? Ele representa o que é ali, querendo melhorar o time, querendo defender o São Paulo. É uma situação em que a expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro não foi vista como algo exagerado pela direção do São Paulo. Muito pelo contrário. Tinha razão, né? De fato, o Lianco era para ter sido expulso e o Zubeldia tinha total ali razão na sua reclamação, tanto que foi expulso pela arbitragem e todo mundo enxergou que foi uma expulsão exagerada do técnico do São Paulo, que de fato se excedeu ali em certo ponto, mas o sangue ferveu ali na hora e o cara foi para cima da arbitragem, como já fez em outras situações, né? Então a direção do São Paulo não vê isso como um problema grave.
vê como algo em atenção, mas não grave. Então o Zubeldia vai ganhando pontos ali e hoje em dia não se fala mais em análise jogo a jogo ou então em pressão em cima do técnico São Paulino. São Paulo até que foi lá e conseguiu um empate jogando direitinho. No primeiro tempo o São Paulo jogou melhor, inclusive no primeiro tempo, do que o Galo, mesmo no Mineirão. O público não era muito grande não. O que dá uma, vamos dizer, uma arrefecida, nas críticas ao Zubeldia. Em que pese a expulsão, a gente vai falar também depois de mais expulsão, como a do Caleri. Acho que talvez seja interessante a gente até sair da discussão do Palmeiras do Abel, do São Paulo do Zubeldia, né? O São Paulo do Zubeldia consegue jogar mais que o Palmeiras do Abel, hoje, nessa temporada. E olha, não sei como, mas consegue. Então essa é a cobrança, assim, né? Então, o São Paulo, o Zubeldia começou a semana por um fio, certo? Depois do empate com o Sport. Aí ele tinha o Talheres em Córdoba e o Atlético no Mineirão. 2 times que o São Paulo não vencia, né? O Talheres do São Paulo nunca venceu. O Atlético, desde que o Hulk chegou em 2021, o São Paulo nunca venceu, seja em Minas, seja em São Paulo. A estratégia e as partidas que o time fez na Argentina e no Mineirão dão crédito ao treinador. O São Paulo dominou o jogo na Argentina, venceu com méritos. Do jogo da Argentina para o jogo do Mineirão, perdeu o Oscar e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo por tempo indeterminado. É um problema que pode até levar ao jogador, se ele entender assim, parar de jogar futebol. Então, o time do jogo do Talheres já era muito diferente do jogo do Atlético. Eu avisei para não levar o Oscar, né? Beleza. É verdade. Né? Tem isso. Verdade. Embora, né? Aí tem uma questão que é o cobertor curto do São Paulo, que vai acontecer outras vezes, né? Com esse elenco que o São Paulo formou numa temporada muito complexa, né? E o São Paulo correu o risco de formar um elenco com um time titular, uma idade muito avançada. O São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, e acho que isso, o Massinho já falou isso outras vezes, isso surpreende, porque normalmente o time do São Paulo, do Zubeldia, entra em campo organizado de uma forma que você fala, esse time treinou a semana inteira, fez 10 treinos e está apresentando isso. Não, o São Paulo fez de novo um treino só pro jogo. E o São Paulo esteve organizado, dominou o Atlético, com uma formação inédita no primeiro tempo, incluindo com as saídas do Caleri e do Enzo Dias. Tem o lance no final do primeiro tempo, o lance do Lianco, que bateu o jogo inteiro e que provocou a revolta do Zubeldia. Aí, nós vamos chegar na expulsão do Zubeldia, não expulsão do Lianco e a entrevista. E o desfecho da semana do Zubeldia. No segundo tempo, o Cuca, com um banco bem melhor, mexe bem, o Atlético começa a criar, sobretudo pelo lado esquerdo, e o São Paulo, com aquela linha de 3 / linha de 5, o Cédric na frente e tal. O São Paulo bloqueou a Arana, e o lado esquerdo do Atlético, que é o grande desafogo do Atlético no primeiro tempo inteiro. O Cuca responde, coloca Rubens também, depois colocou Bernard também, depois colocou Júnior Santos, Igor Gomes, é o banco do Cuca. O banco do Zubeldia é o Matheus Alves e o Ferreira, né? E quando ele foi recorrer ao experiente, o Caleri botou o time no mato. Mesmo que o árbitro tenha sido talvez rigoroso demais. Abriu ali o supercílio. E aí, na parte final, o São Paulo só defendeu o 0x0. O Rafael foi super bem, os 3 zagueiros foram super bem. Aí, além do desempenho, Tironi, tem uma questão numérica. Desde que o São Paulo adotou o sistema de 3 zagueiros, no jogo contra o Palmeiras, 0x0, foram 6 partidas. Palmeiras, São Bernardo, Novo Horizontino, Palmeiras, Sport, Tajeres, 7 partidas. 7. Galo. São Paulo tomou 2 gols de pênaltis inexistentes, em 7. Então tem uma coisa aí, né? Tem uma coisa sólida no aspecto defensivo. Bem armado, bem a reformulação que o Massini falou, o São Paulo também está passando, né? E acho que o São Paulo, o Zubeldia conseguiu construir um sistema defensivo forte, que para um time que tem limitações técnicas é fundamental para você sobreviver, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. O Vessone falou, São Paulo não faz gol, mas também não toma. A partir dessa semana, que é o Aliança em casa e Cruzeiro em casa, o São Paulo vai ter que, além do sistema defensivo, encontrar alguma forma de agredir o adversário. Ontem teve a oportunidade de ganhar o jogo, inclusive com o menino Lucas Ferreira
depois do lançamento do Alisson. E aí, só para finalizar a semana do Zubeldia, essa atitude aí e a coletiva, quando ele fala, a gente mostrou a frase, que ele vai defender o São Paulo até o fim, ele atinge o torcedor que está carente de liderança. Porque o São Paulo não tem um comando como o do Palmeiras, por exemplo, em que a presidente, qualquer dividida, ela chega de sola. O Zubeldia está meio ilhado nessa história. E o torcedor do São Paulo entendeu, porque o torcedor do São Paulo está vendo, o time já no Paulista tem o pênalti lá no Allianz Parque. Começa o Brasileiro no Mineirão. A escala do Abate Abel, como eu disse no início, ela para o Zubeldia, quando o Zubeldia espanou de novo, você lembra uma vez? Inclusive com o repórter, chutou o negócio? Foi o jogo contra o Atlético. O Atlético, exatamente. Quem era o árbitro? Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel. O Zubeldia tinha que reclamar sim, até o limite do amarelo. A partir do momento que ele é expulso, invade o campo e tal, não sei o quê, ele deixa o time sem comando na beira no segundo tempo. Então isso não é uma atitude inteligente, mas ela pega bem para o torcedor, você entendeu? E o Caleri, Vessá? Entrou, pimba, cotovelada, tchau. E eu vou falar, vou fazer uma confissão aqui. Quando eu estava jogando lá o primeiro tempo, e eu falei, pô, esse já é jogo pro Caleri. É jogo pro Caleri, porque os caras têm uma defesa forte, não sei o quê. O André Silva, coitado, o cara não ganhava uma bola de costas. Entregou um monte, deixou o São Paulo, o Galo pressionar, porque não se grava. Aí vai entrar o Caleri, entra o Caleri, pá. Ele ficou intimidado pelo Júnior Alonso e pelo Leão. Sim, exatamente. Como eles jogam na... E o Caleri, disso o Caleri não tem medo. O cara vai... Pelo contrário, ele se alimenta do ele caos. Gosta disso. Ele gosta disso. Aí entrou, cotovelada, tchau. Aí deixou o time no mato. O empate só não é perfeito porque não ganhou do Sport. Você faz os 4 pontos, claro, ganhando do Sport e um empate fora, é um pouco mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians, né? Ganha em casa, empatou com o Bahia, 4 pontos, tá lindo. Então, o torcedor fica um pouco, 2 pontos, tal, 2 pontos em 6, mas é por conta, a culpa não é o Atlético, a culpa é não ganhar do Sport em casa, e eu acho que essa situação do Zubeldia, por mais que a gente como jornalista vai condenar, na vida como ela é, você está na beira do campo, fora de casa, vindo numa pressão lascada em cima de você. Certo. É duro, falar do ar-condicionado muitas vezes é mais fácil. Os caras lá dentro com o sangue quente, eu não estou dizendo que ele está certo, não está certo. Eu só estou dizendo que é sempre muito mais fácil do que o cara ver lá um erro como esse, claramente, um erro muito claro, de um segundo amarelo, de uma situação que todo o estádio viu. Aliás, como o Everton disse na hora do gol, que foi confirmado o Everson, pela auxiliar lá, um impedimento completamente absurdo de 4 jogadores, que aí o VAR teve que salvá-la ali e tudo mais. Todo o estádio viu ali, você sentiu até o barulho mesmo pela TV, você viu o estádio murchando, falei, lá vem o segundo amarelo. Quando o cara não dá, quem tá lá no campo perde a linha um pouco mesmo, vai invadir campo. Acho que ele exagerou bastante, mas eu só queria ponderar que muitas vezes falar do ar-condicionado é mais fácil do que quem tá ali com sangue quente, pressionado, podendo ser demitido, e aí ele vê uma injustiça como essa. Acho que eu tento entendê-lo um pouquinho ali também nessa hora, apesar dos exageros, mas para mim o Caleri muito bem expulso, cotovelada clara dele, o lance que ele sempre faz, vira e mexe ele faz isso. Massa, mais do que o ponto não, ou tão importante quanto o ponto, veja se eu tenho razão no que eu estou falando. A trégua, ou a reconexão, ou o apoio que a torcida passa a dar para o Zubeldia, talvez seja o mais importante nesse momento para o São Paulo? Essa é uma pergunta. E a outra é sobre a expulsão do Zubeldia. Não quero fazer que ele fez deliberadamente, invadir o campo, para não sei o quê. Não, isso acho que ele exagerou e foi expulso. Mas a reclamação dele e depois o que ele falou depois do jogo, não tem um ar até quase que uma estratégia de também trazer a turma para perto dele? E faço uma comparação. O Abel Ferreira, que também faz a mesma coisa, traz o torcedor para ele. Eu vou defender o meu time, no que eu acho que está certo, inclusive. Acho que há limites para tudo, né? Ainda bem que a gente não vai chamar o Zubeldia de colonizador e outras coisas patéticas que chamaram o Abel Ferreira nos tempos em que o Abel era ainda mais veemente do que até foi o Zubeldia, ou que o Zubeldia vive chutando o microfone também. Mas é outro tipo de discurso, né? Tem.
Né? É outro tipo de discurso para a sua torcida. Não. Claro. Sobre o Zubeldia... o Brasil ser... eu conheço esse país, isso aqui é assim desse jeito. Já, nunca espera, foi desrespeitoso ainda não. ao Espera país. mais 10 minutos. Como 10 minutos? Espera, já está um ano, Marcelo. Então, espera mais 10 minutos. São comportamentos diferentes, são discursos Isso não aplaca diferentes. em nada o comportamento ridículo que Claro, ele tem no campo. Mas são Agora, discursos não diferentes. chamá-lo de supremacista ou colonizador é bom. Porque não se comete o mesmo erro que se cometeu com Abel. 2. Certo? Então, deixando isso bem claro, né? Se for estratégico da parte dele, ele está certo. Eu não posso medir isso. Não acho que foi. Acho que foi espontâneo. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E só para fechar esse assunto, né, Atlético Mineiro versus São Paulo, eu tô vendo alguns comentaristas criticando outros comentaristas e até torcedores que criticam o trabalho do Zubeldia quando o São Paulo não joga tão bem. Falando lá, viu, suas maritacas, que não sei o que, o trabalho é bom. Galera, a gente está aqui para comentar jogo a jogo. Naquele jogo contra o Sport, o São Paulo não jogou nada em casa, empatou por 0-0. E não adianta alguns comentaristas passar pano, falar que o elenco, que não sei o que, porque esse time do São Paulo, né, e esse elenco tem sim que vencer o Sport. E depois no outro jogo, né, contra o Talheres, o São Paulo venceu sim, jogando fora de casa pela Libertadores. Foi um resultado muito importante, mas o São Paulo não dominou totalmente o jogo, que nem alguns comentaristas falam. Agora, nesse jogo contra o Atlético, esse sim, na minha opinião, o São Paulo mostrou uma evolução. Jogou muito bem o primeiro tempo, mais que o Atlético, merecia o gol até, mas não adianta então alguns comentaristas ficar passando pano quando o São Paulo perde, aí sim a culpa é do elenco, dos jogadores que saíram. Mas quando o São Paulo ganha, aí sim a culpa é do Zubeldia, porque mexeu lá, mexeu aqui, que não sei o quê. Então a gente tem que analisar jogo por jogo. Quando o São Paulo perder jogando mal, eu vou criticar sim. E quando o São Paulo jogar bem, como foi no jogo contra o Atlético, a gente tem que elogiar. Até porque esse mês, né, o Zubeldia vai fazer 1 ano no comando do São Paulo e tem sim que começar a mostrar resultado e evolução. Não dá para ficar pedindo mais tempo, né, galera? Porque, na minha opinião, 1 ano é mais que suficiente para o treinador mostrar seu trabalho. E agora, mudando a chave, né, o São Paulo se reapresentou ontem no CT da Barra Funda, sem o Oscar, né, o Lucas Moura e o Pablo Maia, que segue tratando suas lesões fora de campo. O Luiz Gustavo segue internado. Então, a provável escalação do São Paulo para essa quinta-feira, contra o Alianza Lima, deve ter Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Alisson, Marcos Antônio, Cedric, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Então essa é a provável escalação, né, do São Paulo para o jogo dessa quinta-feira. E após essa partida de quinta-feira pela Libertadores, o São Paulo vai ter 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Joga em casa contra o Cruzeiro no dia 13, fora de casa contra o Botafogo no dia 17 e joga em casa contra o Santos no dia 20. Já no dia 23, joga fora de casa contra o Libertad pela Libertadores. E o São Paulo anunciou ontem a extensão do contrato de patrocínio com a Superbet até 2030. A principal patrocinadora do clube vai estampar sua marca no uniforme tricolor até o fim do ano do centenário. No fim de semana, o CEO da Superbet, Alexandre Fonseca, havia revelado, né, que o contrato da empresa com o São Paulo pode chegar a 1 bilhão. A patrocinadora foi responsável, né, por ajudar o São Paulo financeiramente a contratar o meia Oscar. De acordo com o site Poder 360, o São Paulo receberá um fixo de 678 milhões ao longo das 6 próximas temporadas, incluindo a atual. O valor inicial será de 78 milhões ao longo de 2025, incluindo nessas contas os valores com pagamento de metade do salário do meia Oscar. Até 2030, o contrato anual terá reajustes progressivos, né, que chegarão a 140 milhões
no último ano da parceria. Então agora é oficial. O Tricolor anunciou, né, sua extensão de patrocínio com a Superbet até 2030. Então o dirigente começa a se mexer fora de campo, já que o São Paulo atravessa uma grande crise financeira. Só no ano passado, o Tricolor ficou com prejuízo de cerca de 289 milhões de reais e a dívida total chegando a quase 1 bilhão. Então o São Paulo estendeu seu patrocínio com a Superbet, já aprovou fundo de investimento, né, que tenta quitar um pouco das suas dívidas bancárias para diminuir, né, os juros. O São Paulo também está muito próximo de anunciar uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis, que deve investir na base do São Paulo cerca de 600 milhões de reais. Algumas fontes falam 350 milhões, né, galera? Então, não tem como confirmar ainda qual vai ser o valor real. E o São Paulo deve ter a melhor base do Brasil nos próximos anos. Então, vamos ver, né, se no fim dessa temporada o Tricolor consegue fechar com superávit. Até porque o São Paulo não pretende fazer grande investimento esse ano. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!